Vamos dar continuidade, parabenizar a professora doutora Thalita, doutora Ana Beatriz, doutor Thiago Cardoso, parabéns. Caiu a internet da doutora Márcia, vamos ver, ela já volta. E dizer, doutor Thiago, que a ideia não foi minha da sua aula, mas da doutora Márcia. Mas achei que o desafio foi vencido, totalmente. Parabéns. E a gente tem umas perguntas. Voltou aí. Para dar continuidade às perguntas. Exatamente. Desculpa, Thiago, mas foi brilhante. Valeu demais para todo mundo. Parabéns. Foi super didático. Doutora Ana também. Excelente apresentação. Vamos às perguntas aqui. Tinha uma pergunta aqui, vou começar aqui com o doutor Thiago. Quando fazer uso de corantes biológicos para acompanhamento das lesões esofagianas? Márcia, oi pessoal, bom dia a todos. Então, essa resposta assim, relacionada à doença do refluxo, você deve lançar a mão desses corantes, principalmente quando você está fazendo uma avaliação do esôfago de Barrett. Né? É importante para você caracterizar lesões, é sempre válido você usar os corantes, tá? Seja ele cromoscopia digital, como eu mostrei, ou corante propriamente dito de mucosa, né? Como azul de metileno, entre outros. E também na caracterização das lesões na pesquisa de carcinoma escamoso, tá? De esôfago. Também é uma grande indicação para essas lesões, principalmente no esôfago, falando de uso de corantes. Quando o paciente principalmente tem história de câncer de laringe, tabagismo, então esses pacientes merecem fazer a cromoscopia esofágica para avaliação e acompanhamento durante a vida. Certo, prevenção, né? E, doutor Tiago, algum preparo específico para quando o paciente vai fazer uma ecoendoscopia, diferente do preparo normal de uma endoscopia diagnóstica, ou para uma punção de pseudocisto? Qual é o preparo? Então, a ecoendoscopia depende do qual a indicação do procedimento. Quando você tem uma indicação de ecoendoscopia diagnóstica, seria meramente para fazer diagnóstico e avaliação de lesões, o preparo é idêntico a de uma endoscopia digestiva, é o jejum e programar o procedimento. É claro que se tiver um paciente mais idoso ou precise fazer algum detalhe, você faz isso. Mas quando é um procedimento intervencionista, aí é melhor que tenha uma avaliação prévia para que você faça os exames direcionados ao caso do paciente, tá? O pré-operatório, caso seja necessário, tá bom? Mas na maioria dos exames, apenas o jejum é necessário para a realização, mesmo que seja com punção, a gente pede só jejum para preparar esse paciente. Perfeito. Doutora Ana, um paciente de 38 anos de idade, portador de retocolite, com diagnóstico há 12 anos de retocolite, em uso de mesalazina e reativou a doença. E no início da doença, usava mesalazina e parou de usar azatioprina por falta da medicação. Ficou bem, com níveis de calprotectina e colonoscopia normais por um certo tempo, mas agora reativando a doença com a dor abdominal, diarreia com sangue. Nesse caso, é melhor voltar com a azatioprina ou já indicaria o TNF? Então, assim, nesse caso, é um paciente já de 38 anos e com 12 anos de tempo de doença, né? Então, a gente sabe que a partir de 10 anos ou mais, principalmente na retocolite ulcerativa, a chance do desenvolvimento de um câncer coloretal é aumentado. Então, ele pode até mesmo estar tendo uma complicação de outra doença, pode ter desenvolvido um câncer, ou pode ser uma reativação da própria doença mesmo. Então, o ideal é a gente reestadiar esse paciente, ver se essa doença ela progrediu, se era uma doença cometendo um segmento, se agora ela está uma pancolite. Então, o ideal, antes da gente iniciar com qualquer medicação no escuro, é realmente ver como está esse paciente, se ela já é uma doença que está avançada, que já está uma colite extensa, enfim. Não tem como a gente indicar, assim, uma medicação que ele parou muito tempo atrás, sem fazer uma avaliação correta do maio desse paciente, de ver também a colonoscopia, repetir, fazer o rastreamento para câncer de intestino. Isso é muito importante. Não dá para começar assim, às cegas, só voltar o remédio que ele estava usando. Não, deve ser individualizado o tratamento.
Com certeza. E na prática, na sua prática clínica, a faixa etária mais jovem, qual das duas patologias são mais frequentemente encontradas? A retocolite ou a doença de Crohn? Sim, Os mais jovens. A gente sabe que a faixa etária de acometimento da doença inflamatória intestinal é ali entre 20, 35, 40 anos. A retocolite ulcerativa, ela tende a ter uma faixa etária antes de acometimento, entre os 15, os 30 anos, enquanto a doença de Crohn ali entre os 20, os 35 anos de acometimento. Então, a retocolite tem uma tendência de acometimento de uma faixa etária anterior do que a doença de Crohn. Certo. E na atenção primária, como nós poderíamos reconhecer de maneira mais precoce a doença inflamatória intestinal? Achei bem interessante essa pergunta, né? Porque muitos dos colegas aqui também, eles são clínicos, são especialistas, e a rotina que eles vão pegar todos os dias, né? Então, o médico que é não especialista, não gastroenterologista ou não endoscopista, ele é a nossa ponta de lança, né? Então, a partir dele, nós vamos conseguir chegar muitas vezes a esses pacientes, porque a gente sabe que, principalmente no serviço público, né, quando a gente fala em um contexto de administração pública, de CISREG, esses pacientes não têm já de cara uma consulta à pronta mão com um especialista. Então, eles vão ser realmente uma grande ajuda nossa. Então, eu recomendaria focar bastante nos sinais e sintomas, então explorar se a diarreia é sanguinolenta, tendo uma tendência maior à retocolite ulcerativa, né, explorar os sintomas se tem redução do apetite, se há sinais de anemia, pedir todo o screening laboratorial e poderia até já solicitar a calprotectina fecal, que já chegaria para a gente com um arsenal adiantado, né? Mas a gente, para dar o diagnóstico, não é só uma coisa, então não é só a calprotectina que vai dar o diagnóstico, sinais e sintomas, é um conjunto. E nesses casos, muitas das vezes, a gente vai precisar da associação com a colonoscopia, né? Então, às vezes, esse profissional que está numa atenção primária, numa UBS, ele não tem a disponibilidade desse exame na mão. Então, eu recomendaria enfocar sinais e sintomas, exames gerais, pedir ferro, ferritina, ver sorologias também, fazer toda a investigação inicial para encaminhamento para o especialista. Perfeito. Pode pedir exames radiológicos, se ele achar interessante, raio-x, contrastado, enfim. Certo. E a última questão aqui, doutor Tiago, as lesões subepiteliais sempre devem ser biopsiadas? Não. As lesões subepiteliais classicamente caracterizadas como lesões subepiteliais não devem ser biopsiadas por endoscopia se o achado for bem típico, porque a grande maioria das biópsias vai vir apenas mucosa gástrica habitual, e isso pode até ocasionar uma confusão no manejo desse paciente, porque se vier e cair na mão de alguém que possa falar para ele que é uma biópsia normal e que naquilo não é nada, pode ter um problema na condução do caso. Então, o ideal é que na suspeita de uma lesão subepitelial, você faça mesmo uma avaliação por ecoendoscopia, principalmente naquelas lesões maiores do que 2 centímetros, tá? As lesões abaixo disso podem até ser acompanhadas por endoscopia digestiva alta, mas as lesões que são ali maiores que 2 centímetros devem ser encaminhadas para a realização de ecoendoscopia. Algumas lesões têm uma característica bem típica, já a endoscopia mesmo, como, por exemplo, o lipoma gástrico ou pâncreas ectópico. E, eventualmente, pela própria endoscopia, você consegue dar o diagnóstico sem biópsia, por análise mesmo endoscópica. Mas nem toda lesão deve ser biopsiada. Eventualmente, a gente faz algumas lesões e tenta fazer biópsias sobre biópsias para meio que cavar ali e chegar na lesão. Mas a gente sabe que esse método tem uma baixa acurácia e baixa chance de vir positivo. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês nesse simpósio e deixar assim nosso profundo carinho por toda essa palestra que vocês explanaram e de forma muito didática e gastaram o tempo de vocês num sábado aqui para enriquecer, né, o estudo de outros colegas, futuros colegas, e que ano que vem nós tenhamos, se Deus quiser, o presencial, que possamos estar juntos, conversando na mesa redonda, numa mesa mesmo, tete a tete, que vai ser muito bom. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos.